Se Deus criou Satanás como um ser perfeito, de onde veio sua maldade? Se Deus é perfeito, como o mal entrou no mundo? De onde surgiu o desejo inicial de maldade em Satanás? Assim como todos os anjos, Deus originalmente criou Satanás por meio do ministério de seu Filho, Jesus Cristo, como é afirmado em João 1:1-3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. Em outras palavras, todas as criaturas devem sua existência a Deus, e nada foi criado sem ele. É fundamental destacar que todas as criações de Deus foram perfeitas, incluindo Lúcifer, que mais tarde se tornaria Satanás. Se tudo o que Deus fez era bom e perfeito, então como é que a imperfeição e o mal puderam surgir? Como a humanidade e até mesmo alguns anjos foram corrompidos? Como Satanás se tornou maligno? Hoje, refletiremos sobre essas questões. A queda de Satanás da graça de Deus é verdadeiramente um mistério que nos desafia a entender. Para compreender melhor, vamos ouvir as palavras do profeta Isaías, que descreveu a origem e a queda de Satanás de uma maneira profunda e reveladora. Isaías 14:12-15 fala sobre a queda de Satanás de forma poética e poderosa. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste derrubado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, na extremidade do norte. Subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás levado até o inferno, à profundidade do abismo. Além de Isaías, o profeta Ezequiel também descreve, de maneira impressionante, o estado original perfeito de Satanás e sua queda. Em Ezequiel 28:13-15, ele escreve: estiveste no Éden, o jardim de Deus. De toda pedra preciosa era o teu vestuário: sardônio, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Os teus engastes e as tuas conchas eram de ouro. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido, que cobria, e eu te estabeleci. No monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou em ti iniquidade. Essas passagens mostram que Satanás, em sua criação original, era um ser glorioso e perfeito. Ele era descrito como um querubim ungido, um guardião colocado por Deus em seu santo monte, e andava no meio das pedras afogueadas, simbolizando uma proximidade íntima com a santidade divina. Sua beleza e perfeição eram incomparáveis, adornado com pedras preciosas e ouro. Contudo, apesar de sua criação maravilhosa, uma iniquidade surgiu nele, uma falha interna que o corrompeu. O profeta Ezequiel revela que foi por meio do comércio de sua própria grandeza, pela sua vaidade e orgulho, que Satanás se encheu de iniquidade. Sua queda não foi de um momento para o outro, mas um processo gradual, iniciado por seus próprios pensamentos e desejos de exaltar-se acima de Deus. Ele não estava satisfeito com a posição que Deus lhe havia dado e aspirava a ser igual ao próprio Criador. Esse desejo de autossuficiência, de buscar um lugar mais alto que o de Deus, foi o que o levou a se rebelar. A questão central, então, é como uma criatura perfeita e bela, criada por Deus, pode cair em tal escuridão. A resposta envolve o livre-arbítrio que Deus concedeu a todos os seres criados. Mesmo os anjos, assim como os seres humanos, foram dotados de livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de fazer escolhas. Satanás, em sua perfeição inicial, teve a liberdade de escolher adorar a Deus e cumprir sua missão de guardião, ou escolher se rebelar e tentar usurpar o trono de Deus. Infelizmente, ele escolheu o caminho da rebelião, e foi isso que trouxe o mal ao mundo. Portanto, o mal não surgiu porque Deus o criou, mas sim porque um ser criado, em sua liberdade de escolha, decidiu se afastar do plano divino. Esse é o mistério da queda de Satanás e da entrada do mal no mundo.
A história de Satanás nos ensina sobre as complexidades do livre-arbítrio, o orgulho, a vaidade e os perigos da autossuficiência. Mesmo aqueles que foram criados perfeitos por Deus têm a capacidade de desviar-se, e é através dessas escolhas que o mal, a corrupção e a rebelião entram no mundo. A pergunta que surge então é: se até mesmo Satanás, o anjo mais perfeito, caiu, como podemos nós, seres humanos, lidar com as tentações do orgulho, da rebelião e da busca pela nossa própria glória? A história de Satanás serve como um alerta para todos, mostrando a importância de viver em humildade e submissão à vontade divina. Violência e pecado mancharam sua essência, e por isso eu o lancei como algo profano para fora do monte de Deus. Expulsei você, ó querubim guardião, de entre as pedras de fogo. Quando Satanás se rebelou contra Deus, ele não apenas atraiu a ira divina sobre si mesmo, mas também persuadiu uma porção dos anjos a seguirem sua rebelião contra o Criador. Estima-se que cerca de 1/3 dos anjos tenham escolhido se aliar a Satanás nessa insurreição. Foi nesse momento que ele e seus seguidores se tornaram, de fato, seres malignos, oponentes de Deus, de seus planos divinos e da humanidade que ele criara com tanto amor. Desde sua criação, Satanás possuía atributos únicos. A palavra perfeição descreve com exatidão as qualidades excepcionais que ele exibia. Ele era pleno em sabedoria, sua beleza era incomparável e sua essência emanava excelência. Ele carregava o selo da perfeição, sendo impecável em sua beleza e irrepreensível em seus caminhos desde o dia em que fora formado. Tanto Isaías quanto Ezequiel atestam que Satanás ocupava a posição mais elevada entre todos os seres criados. Sua relação com Deus era especial e íntima, residindo no Monte Santo de Deus, um símbolo da presença visível e gloriosa do Senhor. Contudo, algo perturbador aconteceu. Apesar de sua perfeição, o mal foi encontrado nesse anjo aparentemente sem mácula. Mas como isso ocorreu? A melhor pista está em Ezequiel 28:17, onde está escrito: seu coração se encheu de orgulho por causa de sua beleza, e sua sabedoria foi corrompida por causa do seu esplendor. Isso revela que Satanás, tomado pelo orgulho e fascínio por sua própria aparência, desviou seu foco da glória de Deus. Ele se tornou obcecado por si mesmo, exaltando sua própria beleza, ao invés de adorar o Criador. Essa obsessão foi a raiz de sua queda. Essa história serve como um alerta poderoso sobre o perigo do orgulho e da auto-obsessão. Em Lucas 10:18, Jesus descreveu o momento da queda de Satanás, dizendo: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Para entender completamente o significado dessa declaração, é necessário observar o contexto. Jesus fez essa revelação quando os 70 discípulos retornaram de sua missão, alegres por terem visto até os demônios se submeterem a eles em nome de Cristo. Tomados por um sentimento de vitória e talvez de orgulho pessoal, disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós por causa do teu nome. Foi nesse instante que Jesus os advertiu contra o perigo do orgulho. Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Ele alertava que a alegria deles pelo poder sobre os demônios não deveria levá-los à arrogância. O orgulho, ele sabia, é um pecado que pode abrir portas para outros erros, assim como aconteceu com Lúcifer, cuja queda foi provocada por sua extrema soberba. Jesus exortou os discípulos a aprenderem com o erro de Satanás, mantendo a humildade em seu ministério. Por sua rebelião e conduta imprópria, Satanás perdeu seu lugar privilegiado no Monte Santo de Deus. Ele foi expulso para a terra, um destino que não é final. Sua punição definitiva o aguarda, o fogo eterno, conforme mencionado em Mateus 25:41. Essa história é uma lembrança de que o mal nasceu dentro de Satanás, um ser criado originalmente perfeito. O orgulho e a arrogância transformaram algo belo em algo deturpado. Satanás, tomado pelo orgulho, começou a contemplar planos audaciosos contra Deus. Ele afirmou: subirei aos céus e me exaltarei acima das estrelas de Deus. Satanás já desfrutava do privilégio de estar na presença de Deus, mas sua ambição o levou a desejar ocupar o lugar do próprio Criador. Ele declarou:
Exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. A menção às estrelas simboliza os anjos, e essa declaração revela o desejo de Satanás de estabelecer sua autoridade acima de todos os seres celestiais. Ele também afirmou: sentar-me-ei no monte da Assembleia, indicando sua intenção de governar sobre todas as coisas. Por fim, proclamou: serei como o Altíssimo, um testemunho máximo de sua arrogância e rebeldia, mostrando sua pretensão audaciosa de ser igual a Deus. A rebeldia de Satanás, alimentada pelo orgulho e pela autoexaltação, causou uma transformação profunda em sua essência. Ele passou de uma criatura perfeita e íntegra para uma entidade corrompida. A santidade que ele havia recebido de seu Criador foi perdida, sendo substituída pela corrupção e pela imperfeição. A Bíblia não revela explicitamente o momento exato da queda de Satanás, mas é possível deduzir, com base nas Escrituras, que isso ocorreu em algum momento após a criação original dos céus e da terra. Ainda que não saibamos se sua queda aconteceu antes ou depois da criação da humanidade, é certo que ocorreu antes do episódio narrado em Gênesis 3, onde a tentação de Adão e Eva é descrita. Durante sua rebeldia, Satanás conseguiu enganar e seduzir um grupo de anjos para que se unissem a ele. Esses anjos, ao seguirem seu caminho de rebeldia, experimentaram uma decadência moral irreversível, passando a existir em um estado permanente de pecado e destruição. O livro de Apocalipse, no capítulo 12, verso 4, apresenta uma descrição simbólica desse evento, referindo-se a 1/3 das estrelas do céu que foram arrastadas pelo dragão. Essas estrelas representam os anjos que se alinharam a Satanás em sua tentativa de frustrar os planos de Deus. Apesar da realidade do mal registrada na Bíblia, é importante lembrar que o mesmo Deus que é retratado como justo e perfeito em todos os seus caminhos, também condena veementemente o pecado. Deus considera o pecado uma ofensa extrema, merecedora de julgamento. Como diz Tiago 1,13, ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. A tentação não procede de Deus, mas das fraquezas humanas. Deus está acima do mal e não instiga ninguém ao pecado. Satanás, originalmente criado como um ser belo, deixou que sua beleza se tornasse a fonte de seu orgulho. Esse orgulho acabou corrompendo sua mente e resultou em sua expulsão da presença de Deus. Mesmo após sua queda, Satanás continua sendo movido pelo orgulho, buscando usurpar o que pertence a Deus. Compreender a queda de Satanás e sua altivez serve como um alerta valioso para todos nós. É um lembrete de que devemos resistir ao orgulho e buscar a humildade, fortalecidos pela presença capacitadora do Espírito Santo em nossas vidas. A humildade não é sinal de fraqueza, mas de força interior. Ela nos capacita a reconhecer nossas limitações e a depender da graça e do poder de Deus. Fortalecidos pela presença capacitadora do Espírito Santo em nossas vidas, podemos enfrentar os desafios diários com coragem e sabedoria. O Espírito Santo nos guia, nos consola e nos fortalece, nos ajudando a manter o foco em Deus e a viver de acordo com sua vontade. Além disso, a humildade nos permite cultivar relacionamentos saudáveis e significativos. Ela nos ensina a valorizar os outros, a ouvir suas opiniões e a trabalhar em equipe para alcançar objetivos comuns. Ao praticar a humildade, criamos um ambiente de respeito mútuo e cooperação, onde todos podem crescer e prosperar. A humildade nos ajuda a ver o valor em cada pessoa, independentemente de suas diferenças, e a reconhecer que todos têm algo valioso a contribuir. Isso fomenta uma atmosfera de colaboração e empatia, onde os conflitos são resolvidos de maneira construtiva e as conquistas são celebradas coletivamente. Portanto, a compreensão da queda de Satanás e a importância da humildade são lições essenciais para a nossa jornada espiritual. Elas nos lembram de que, ao resistir ao orgulho e buscar a humildade, estamos não apenas fortalecendo nosso relacionamento com Deus, mas também contribuindo para um mundo mais justo e harmonioso. Que possamos sempre buscar a presença do Espírito Santo em nossas vidas,
permitindo que Ele nos guie e nos fortaleça em nossa caminhada diária. Ao refletir sobre a humildade, é importante reconhecer que ela não é uma qualidade passiva, mas uma escolha ativa que requer prática constante. Cada dia nos apresenta oportunidades para exercitar a humildade, seja no trabalho, em casa ou em nossas interações sociais. Ao escolher a humildade, estamos optando por um caminho de crescimento pessoal e espiritual que nos aproxima de Deus e dos outros. A humildade também nos ajuda a lidar com as críticas e os fracassos de maneira construtiva. Em vez de nos sentirmos derrotados ou diminuídos, a humildade nos permite ver essas experiências como oportunidades de aprendizado e crescimento. Ela nos ensina a aceitar nossas falhas com graça e a usá-las como trampolins para nos tornarmos pessoas melhores. Além disso, a humildade nos capacita a celebrar as conquistas dos outros com sinceridade. Em um mundo onde a competição e a comparação são comuns, a humildade nos lembra de que o sucesso dos outros não diminui o nosso próprio valor. Pelo contrário, ele nos enriquece ao nos mostrar diferentes formas de excelência e nos inspirar a buscar nossos próprios objetivos com determinação e integridade. Em última análise, a humildade é uma virtude que transcende o tempo e as circunstâncias. Ela é um farol que nos guia em meio às tempestades da vida, nos mantendo firmes em nossa fé e em nosso propósito. Que possamos sempre buscar a humildade em nossas ações e pensamentos, permitindo que ela nos transforme e nos aproxime cada vez mais de Deus e de nossos semelhantes. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo e deixe sua opinião nos comentários abaixo. Espero que você tenha aprendido sobre essa história. Que Deus abençoe sua vida.